Eu gostaria que você mesmo de pé pegasse a sua Bíblia na mão, já abra ela no livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo de número 11. Ezequiel 34, 11. Nós vamos ler um texto, ele é um pouquinho longo, irmãos, mas uma vez ouvi de um pastor isso e gosto de repetir. Talvez nesse momento seja o único instante em que você vai ouvir a palavra do Senhor, porque essa é a palavra do Senhor. Alguém vai ler no início do culto a palavra do Senhor, alguém durante o dízimo e oferta leu a palavra do Senhor, e agora mais uma vez você vai ouvir a palavra do Senhor, que ela ministre ao teu coração. E assim nos diz: porque assim diz o soberano Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas, num dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. E as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos montes de Israel serão a sua terra, onde pastarão, e ali se alimentarão num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas, e as farei deitar-se e repousar. Palavras do soberano Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas, enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o soberano Senhor: julgarei entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Não lhes basta comerem em boa pastagem? Deverão pisotear o restante da pastagem? Não lhes basta beber água limpa? Deverão também enlamear o restante com os pés? Deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês enlamearam com os pés? Por isso, assim diz o Senhor a eles: vejam, eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra, pois vocês farão passagem com o corpo e com os ombros, empurrando todas as ovelhas fracas, com os chifres até expulsá-las. Eu salvarei o meu rebanho e elas não mais serão saqueadas. Julgarei entre uma ovelha e outra, porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com elas e deixarei a terra livre de animais selvagens, para que as minhas ovelhas possam viver com segurança no deserto e dormir nas florestas. Eu as abençoarei e abençoarei os lugares em torno da minha colina. Na estação própria farei descer a chuva, haverá chuva de bênçãos. As árvores do campo produzirão seu fruto, e a terra produzirá a sua safra, e as ovelhas estarão seguras na terra. Elas saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar a canga do seu jugo, e as livrar das mãos daqueles que as escravizam. Não serão mais saqueadas pelas nações, nem animais selvagens as devorarão. Viverão em segurança, e ninguém lhes causará medo. Eu lhes darei uma terra famosa por suas colheitas, e elas não serão mais vítimas da fome na terra, nem carregarão a zombaria das nações. Então elas saberão que o Senhor, o Senhor, o seu Deus, estou com elas, e que a nação de Israel são o meu povo. Palavras do soberano Senhor. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são o meu povo, e eu sou o seu Deus. Palavras do soberano Senhor. Curve sua fronte. Querido Deus e amado Pai, essa é a tua palavra, Senhor,
que ela venha fazer sentido em nosso coração, Pai, que ela venha nos tratar nessa noite, Senhor, que ela venha, Senhor, levar as tuas ovelhas a ouvirem o teu comando, meu Deus e meu Pai, que elas venham levar as tuas ovelhas a ouvirem a tua voz, que elas venham ouvir, Senhor, a tua palavra e se comprometer contigo, meu Deus e meu Pai, que a tua palavra penetre fundo, Senhor, como aquela semente que vai germinar segundo a tua vontade. Pai, nós consagramos a tua palavra a ti e te pedimos, ministra conosco nessa noite, Senhor, para que o teu nome seja engrandecido e exaltado no nosso meio, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Tomem seus assentos, fiquem bem à vontade, irmãos. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Irmãos, eu comecei a ler esse texto no versículo 11. Estou estudando o livro de Ezequiel e é muito interessante como o Senhor fala com o seu povo através de um profeta. Mas antes de chegar aqui, tem o capítulo de número 33. O início do 34, ele vai falar a respeito da responsabilidade do pastor, irmãos, e não da responsabilidade da ovelha. E eu não o li, irmãos, porque creio que qualquer pastor que for trazer a palavra e ler esse texto, ele vai subir no altar de forma desesperada, porque nós somos comissionados, irmãos, a falar a respeito daquilo que Deus quer para o seu povo. Nós não podemos de forma alguma, em hipótese alguma, brincar com a palavra do Senhor. Há uma responsabilidade enorme. E quando nós lemos o capítulo 33, nós vemos que o Senhor, ele fala ao profeta Ezequiel dizendo: filho do homem, levantarei um sentinela, e ele avisará a nação sobre os perigos que vêm sobre essa nação. E irmãos, aquele sentinela, ele é comissionado a avisar quando aquela nação ia ser atacada. E ali tu entende o peso daquilo que o Senhor quer tratar com as pessoas, com esse que é comissionado. Ele vai dizer o seguinte: se o sentinela ver o inimigo vindo e não avisar, e pessoas morrerem, a responsabilidade sobre aquele sangue está sobre o sentinela. Porém, se o sentinela ouvir o povo vindo para o ataque, avisar a nação, e a nação de forma displicente simplesmente não ouvir ou desdenhar do aviso, ele está livre daquele sangue. Da mesma forma, o texto segue falando a respeito do profeta, ao qual Deus comissiona: fale para o meu povo. E aquele profeta, de forma negligente, ou não negligente, por medo da reação do povo, por medo da reação das pessoas, ele não traz aquela palavra, ele não cobra a igreja, ele simplesmente é omisso com aquilo que foi comissionado. A palavra diz que o sangue derramado das pessoas que não foram avisadas estará sobre ele. Porém, se o profeta vier e ministrar ao seu povo aquilo que Deus o comissionou, ele está livre daquele sangue. Se nós compreendemos isso ao subirmos nesse altar, nós compreendemos que sobre nós existe um encargo de passar à igreja aquilo que Deus falou, aquilo que Deus nos comissionou. Existe responsabilidade sobre o sentinela, existe responsabilidade sobre o profeta, existe responsabilidade sobre o pastor. No início desse texto, em Ezequiel 34, só para contextualizar, o povo está escravo no exílio babilônico, e a Babilônia, além de ser uma nação poderosa, ela representava um sistema. Ela representa para nós hoje o sistema do mundo, a forma como ele é dirigido, a forma como o mundo se move. E o Senhor tem levantado nesse tempo pessoas
para que venham anunciar a sua palavra, para que venham tirar as suas ovelhas desse lugar, para trazerem ela até o nosso grande pastor Jesus Cristo. E esse é o comissionamento. Quando olhamos para aquele povo naquele contexto, nós vamos ver que aquele povo está sendo pastoreado por líderes corruptos, em uma nação que adora qualquer Deus, menos o Senhor Todo-Poderoso. E Deus levanta o profeta Ezequiel. Quando ele levanta o profeta Ezequiel, nós vamos ler ali, que ele fala a respeito dos pastores, dizendo: ai dos pastores de Israel que apacentam as ovelhas para si. Irmãos, apacentar para si é querer que a igreja se encha de pessoas, para que o meu nome seja engrandecido, ou para que eu possa falar para os outros pastores que a minha igreja está cheia. Mas quando eu apacento para o Senhor Jesus, existe sobre mim a responsabilidade de apontar para Jesus. E aqui nós entramos nesse lugar aqui, a responsabilidade da ovelha. Porque aqui na missão, irmãos, se tem uma coisa que a gente prima, desde o discipulado, de tudo que é feito, é em meditar sobre a palavra. Mas a ovelha também é responsável. A ovelha também tem suas responsabilidades. O Senhor, Ele vai ministrar sobre a liderança, Ele vai ministrar sobre aqueles que coordenam, mas Ele também vai falar com você que talvez veio a primeira vez em uma igreja hoje. Ele vai começar, irmão, se você veio a primeira vez hoje numa igreja, que você nunca entrou antes, você vai começar da forma correta, porque a palavra do Senhor está sendo liberada com o intuito que você preste atenção na palavra dEle, que você preste atenção naquilo que Ele quer ministrar, porque existe uma grande diferença entre encher uma igreja de pessoas e encher uma igreja de salvos. Irmãos, de verdade, o nosso coração, ele não está em ter cadeiras cheias de pessoas, ele está em ter o nosso coração está em ter a igreja cheia de salvos, de pessoas que compreendem aquilo que é pregado. Por isso, irmãos, quando a gente olha para cá, Ezequiel 34, 10 vai dizer: eis que eu estou contra os meus pastores. Mas também, quando nós entramos no texto que nós lemos, o Senhor também está contra algumas ovelhas. Tem uma ovelha gorda ali que Ele fala que Ele vai destruir, irmão, e a ovelha também. Mas vamos primeiro, irmãos, prestar atenção em como nós viemos cultuar ao Senhor. O culto hoje, ele é especificamente sobre você, sobre mim, porque eu venho para a igreja e o Senhor tem nos tratado nesse tempo, porque Ele está nos libertando de um sistema, para nos inserir no reino. E quando eu entro pela porta da igreja, irmãos, o meu coração, os meus olhos, eles têm que estar nesse lugar. O Senhor vai falar em Ezequiel 35, 4, que as ovelhas andam espalhadas, ovelhas desobedientes, que vêm, irmão, não interessa quanto tempo tu está na igreja, como eu disse, hoje é o primeiro dia, pegue os primeiros ensinamentos e obedeça os primeiros ensinamentos, ande naquilo que o Senhor já tem tratado contigo, porque as ovelhas desobedientes, irmãos, é comum elas se afastarem da igreja, é comum elas não quererem comunhão com os irmãos, mas acima de tudo, quando Deus cobra elas, é comum elas quererem estar em qualquer lugar a não ser na presença de Deus. E essas ovelhas, irmãos, elas são facilmente expostas à vulnerabilidade espiritual. Olha que palavra interessante, irmãos. Os vulneráveis são aqueles que deveriam ser protegidos, mas eles saem desse lugar de proteção, e por mais que sejam alertados, podem ser atacados a qualquer momento. Irmãos, é impressionante isso, porque Pedro, ele instrui o seu povo, dizendo em 1 Pedro 5:8, sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Nós temos um inimigo, irmãos, e ele quer nos devorar,
mas não é comer a nossa carne e deixar os nossos ossos, é o contrário, irmãos, é levar nós para longe daquilo que Deus quer para a nossa vida, é levar nós para longe da palavra do Senhor. E uma igreja em alerta, uma igreja que vigia, uma igreja que presta atenção nos sinais do Senhor, é uma igreja posicionada. Ninguém derruba essa igreja, ninguém te tira da comunhão, ninguém te tira da presença. Por quê? Porque você está vigilante. E ele vai dizer: primeiro sejam sóbrios. A sobriedade, irmãos, é um sinal de alerta, porque o inimigo, ele é astuto, ele se disfarça, ele chega e uma na tua orelha, e te convida para ir para qualquer outro lugar. Irmão, não vou, mas essa chuvinha está para estar num sofá assistindo um jogo, que coisa mais boa, não é verdade, irmão? Não vamos ser hipócritas, mas você escolheu estar aqui. Agora, quantos Satanás conseguiu prender na cadeira de casa? Que a hora que acabar o momento de diversão, que chegar na hora de dormir à noite, o próprio Satanás vai estar lá do lado da cama, aprisionando, oprimindo, esmagando. Quantos, irmãos? Por causa de uma distração. Vigiem, diz a palavra. A ovelha, irmãos, ela não pode ter uma perda de direção. Há um texto em Isaías que aponta para Jesus, irmãos. Isaías 53:6 vai dizer o seguinte sobre o tempo que nós estamos vivendo. Vai falar que todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O Senhor fez cair sobre eles a iniquidade. Irmãos, Jesus, Ele veio para nos levar de volta. Mas a atenção que nós temos que ter é para quando a palavra é pregada, é para que quando nós estamos nesse ambiente, nesse contexto de culto, o Senhor fale ao nosso coração. Porque quando eu estou nesse ambiente e eu não presto atenção naquilo que o Senhor está falando ou fazendo, eu saio desse lugar, e aí, irmãos, leva aquele lugar de rebeldia, de confusão. Quantos irmãos fora da igreja, irmãos? Porque, irmãos, deixa eu descer do negócio aqui. Estava eu conversando com uma irmã, preocupado com uma família que não vinha mais na igreja. Perguntei, falei: o que aconteceu? Porque eu sabia que eram amigos. Por que fulano tal não vai, ciclano não vai mais na igreja? Era uma família. Porque precisaram falar com o pastor e ele não conseguiu falar com eles. Irmão, vigia, irmão. E sabe o que acontece? Essa pessoa fica falando disso para um e para outro, contaminando. É uma ovelha, irmão, longe do lugar onde devia estar, porque não vigiou. Porque, irmãos, o que nos traz a esse lugar não é se eu olho para você. Eu também, irmãos, eu creio que você nem se importe se eu olho para ti ou não olho, né? Mas enfim, irmãos, não é porque eu olho para ti ou não olho para você, não é porque se um irmão olha para você ou não olha para você, irmão, que você vem até a igreja. Você vem até aqui porque você tem um motivo maior. Jesus Cristo é o que tem que te trazer na igreja. Porque se eu não te olhar, não vai fazer diferença, irmão. Experiência de hoje de manhã, saí daqui, fui ali no mercado, tem um irmão que ele passa na loja, a gente sempre se dá a mão, legal. Ele estava fazendo compra parado no meio do corredor, olhando para o horizonte. Eu estava na frente dele, falei: irmão, vou dar a mão para ele. A hora que eu estou chegando perto, o irmão virou as costas e foi. Eu olhei, né, que coisa, estou aqui na frente. Irmão, ele devia estar olhando o preço de alguma coisa, eu não sei se ele me viu, se ele não me viu. Porque pode acontecer, irmãos, nós somos uma igreja grande, de eu estar pegando batatinha no mercado, na mesma gôndola que você, ali fazendo a mesma coisa no supermercado, e eu levantar a cabeça, nós se olhar, eu sorrir, como já aconteceu, e alguém olhar e falar assim: paz, pastor, e eu, rapaz, e dentro de mim gerar aquele negócio: e aí, quem é? Nós somos um corpo grande, irmãos. Os cabelos aqui de trás não enxergam, aqui porque quase não tem, né? Mas os cabelos daqui não enxergam os daqui, irmãos. Nós somos um corpo.
Não é porque um irmão, porque uma ovelhinha não olhou para outra ovelhinha, que nós deixamos de frequentar a casa do Senhor. Irmãos, essa piada eu vou fazer que o pastor não está, ninguém conta para ele. O pastor já era uma ovelhona grandona, agora ele está pequenininho, entende? Mas ele também é ovelha, ele também é uma ovelha, talvez, como ele mesmo já pregou, que tem um sininho batendo para a gente seguir o caminho que ele aponta. Mas é exatamente isso, irmãos, nós somos falhos, e talvez você perca a sua salvação, porque aqui na igreja entrou alguém de quem você não gosta, irmão. Talvez você perdeu a tua salvação, porque começou a frequentar alguém que te deu um calote. Talvez você perca a tua salvação, porque entrou na igreja alguém que te deve. É sobre salvação, irmão, não é sobre aqui que nós falamos, é exatamente sobre esse lugar. Ezequiel vai falar no capítulo 34, 17: quanto a você, meu rebanho, diz o soberano Senhor, julgarei entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. O Senhor vai julgar cada um de nós, irmãos. Por mais que você ore, a minha mãe está no culto hoje, por mais que eu ore pela salvação dela, eu não posso salvar ela. Por mais que o teu filhinho pequenininho, que você cuidou, que cresceu, que você zele por ele, você não salva ele. A palavra diz aqui, ó, eu julgarei cada um, da maneira que cada um tem que ser julgado. E aí, irmãos, vai olhar exatamente para isso. Malaquias 1:2 vai dizer, eu sempre os amei, diz o Senhor. E a igreja pergunta, de que maneira nos amou, Senhor? De que maneira o Senhor me amou se eu não tenho dinheiro? De que maneira o Senhor me amou se eu estou doente? De que maneira o Senhor me amou se eu estou em dificuldade? De que maneira o Senhor me amou se a minha família não está bem? De que maneira o Senhor me amou? Nós questionamos a Deus, mas sabe como Deus nos amou? Deus nos amou entregando o seu Filho numa cruz para nos salvar, irmãos. É por isso, é dessa forma. E aí, sabe, as ovelhas são ingratas, irmãos. As ovelhas, elas são ingratas. Quantas pessoas recebem tanto de Deus, mas vivem reclamando. Irmão, sabe, tem um lugar que você pode reclamar, fantástico, assim, ó, pode pegar como dinâmica, mas reclama, assim, ó, com amor. Para na frente de um espelho. Para na frente de um espelho e olha para a pessoa que está lá no espelho e xinga, irmão, reclama, fala mal daquela pessoa que está no espelho para ela, mas olha, não perca a oportunidade. É uma dinâmica, está com raiva, irmão, para na frente do espelho e fala, você não presta, você não, sabe, que é a única. Mas não, irmão, sai de dentro da tua casa, para ir para casa do teu vizinho, para ir gastar teu tempo com a vida dos outros, irmãos, reclamar do que Deus não tem feito para ti. Pois eu me acerto, eu não tenho a minha piscina, aleluia, eu não tenho o meu carro novo, eu não tenho, irmão, se eu pegar aparelho aqui, até os que vieram a primeira vez aqui, e mandar levantar a mão para falar aquilo que Deus já fez na tua vida, alguém aqui pode ser ingrato com Deus, irmão? Algum de nós, irmãos, eu vi as crianças balançando a cabeça, sabe, eles entendem, irmão, quem de nós pode ser ingrato com Deus, irmãos? Porque Ele já fez, mas quantos de nós são ingratos por não estarem aqui, porque o fulano, o ciclano ou o beltrano não olhou para ele ou não gostou dele, irmão? Sabe por que esse culto está sendo ministrado e você está aqui? Porque o dia que você ficar chateado, você lembra dessa palavra. Porque se hoje você entrou na igreja e alguém não te cumprimentou, você lembra dessa palavra. Porque é exatamente para nós, irmãos, é exatamente para nós. Nós não podemos, irmãos, entrar num espírito de egoísmo, pensar só em nós, não se importar com as outras ovelhas, irmãos.
Filipenses 2,4, o apóstolo Paulo, coloca no telão para mim, Bruna. Filipenses 2,4, olha que coisa bacana. Cuidando cada um, não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Se importe com a pessoa que está sentada do seu lado. Eu só dei uma corrida assim para ver que é bastante casal. Se importa com essa pessoa que está do teu lado, um pouquinho mais talvez. Mas se você não está ao lado de um casal, se importe com a pessoa que está atrás de você, na sua frente. Se importe, irmãos. Esse conselho, irmãos, serve para as ovelhas, elas, para a responsabilidade de edificarem um corpo, irmãos. Para edificarem um corpo forte, para edificarem um corpo sadio, saudável. Porque quando eu não me importo com o próximo, eu vivo de qualquer forma, eu vivo de qualquer jeito, eu falo qualquer coisa. Irmãos, não é mulher, irmão, homem é fofoqueiro. Homem também fala dos outros homens, homem fala das mulheres, não tem como separar ou classificar, irmão. Nós somos tudo meio linguarudo, não tem, mas é exatamente esse chamado. Já que vai falar, pensa antes de dizer, irmão. Traz a igreja para esse lugar, traz as ovelhas de volta. Irmãos, eu sei, é a função do pastor, mas como uma ovelha vai dando cotovelada e tirando, nós como ovelhas também podemos abraçar e trazer para dentro. Quantas pessoas que você encontra, não vou mais na igreja, escuta o que ela tem para falar e fala para ela, viu, você está olhando para quem? Para Jesus ou para as pessoas? Está olhando para Jesus ou para o rebanho? Está olhando para o pastor ou para o rebanho? Porque os nossos olhos, eles têm que estar, irmãos, para o nosso pastor Jesus Cristo. Somente nele, irmãos, nossos olhos têm que estar. Quando nós entramos nesse lugar, irmãos, olha esse texto, ele avisa em Ezequiel 34:18, dizendo: não lhes basta comerem a boa pastagem? Pergunta o Senhor. Não lhes basta a alimentação que vocês estão tendo? Não lhes basta comerem? Sabe, irmãos, pensa no teu próximo. Não lhes basta serem bem alimentados, bem nutridos. E aqui tem uma acusação: deverão também pisotear o restante da pastagem? Quer dizer, eu vim para a igreja, recebi a minha parte e que se dane o resto que vier depois. Eu fui para Jesus, eu estou salvo e eu não quero mais saber de ninguém. Irmãos, eu confesso que o confronto foi comigo. E eu pensava muito antes de pregar, falei, domingo à noite é um dia que a gente vem com a família. Mas é exatamente isso, irmãos. Você está preocupado com a próxima geração de cristãos? Você está preocupado, se você está sendo bem alimentado, você está preocupado em passar isso aqui para a próxima geração? Olha lá, o texto segue: não basta beberem de água límpida. Quer dizer, o Senhor dá para nós água, dá para nós comida. Deverão enlamear o restante com os pés. Sabe, irmãos, se a igreja entrar nesse lugar de responsabilidade para com a palavra que recebe, se a igreja entrar nesse lugar de responsabilidade com a palavra que recebe, quanta diferença nós vamos fazer nessa cidade, irmãos. Quanta diferença nós vamos fazer na empresa que trabalhamos, quanta diferença nós vamos fazer na escola, quanta diferença nós vamos fazer na faculdade, quanta diferença, irmãos, quando nós nos importarmos com a palavra. Porque, irmãos, pastor é só um homem ou uma ovelha grande com a sineta pendurada no pescoço. Não é só o pastor que tem que falar, não é só ele, é você, irmão. A igreja é um aprisco cheio de ovelhas. E aqui vai dizer que exatamente isso, nós estamos sendo bem alimentados. Irmão, vamos levar um alimento bom para fora das quatro paredes da igreja. Vamos levar um bom testemunho para fora das quatro paredes da igreja. As pessoas contaminadas no ambiente espiritual, irmãos, elas fazem fofoca, causam divisão e levantam na igreja a murmuração. 1 Coríntios 15:33 vai dizer o seguinte:
Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. E é verdade, irmãos. As más companhias corrompem os bons costumes. Tenho visto, cuido dos jovens, muitos jovens, que o Senhor chamou nesse tempo, que o Senhor tem propósito nesse tempo. Aparece uma companhia miserável, que oferece alguma coisa mais divertida que Jesus, e eu corro atrás da companhia, e eu deixo Jesus de lado. Irmãos, as más companhias, elas às vezes são o teu colega de trabalho, teu chimarrão de amanhã de manhã cedo. Eu só trabalho com crente, irmão, tá coisa linda lá. Teu chimarrão de manhã cedo, teu colega na escola, que está te esperando tu botar o pé lá para contar. Eu fui no rodeio, misericórdia, e fiquei com 5. E relaciona o nome. Daí chega o outro e fala, eu fiquei com 3. Os mesmos 3 nomes dos 5 está lá no nome dos 3. E aí você olha para aquilo e fala, meu Jesus, tem misericórdia, irmão. Viu, é isso. Estava eu no meu sofá, sabendo que ia pregar, brincando, porque estava lá minha filha, e aí eu falei para ela, olha, alguns anos atrás, nesse horário, estaria eu saindo bêbado, tentando fugir da polícia do rodeio ali, atravessando escondido, vindo para o bairro onde não tem rua, para tentar chegar em casa, com a tua mãe querendo me pegar pelo pescoço. E aí eu olho para esse lugar e falo, Senhor, obrigado Pai, obrigado Jesus, porque entendo que, irmãos, as más companhias não são pessoas más, porque às vezes o cara é gente boa, o cara é parceiro para tudo. A má companhia não é uma pessoa ruim. O problema é que quando nós colocamos essa frase no contexto, nós vamos olhar para aquele cara que só briga, para o cara que, sabe, não, o cara é gente boa. O problema é o costume que ele tem. E aqui, irmãos, nós temos um problema. Nós somos ovelhas, nós temos responsabilidade, porque, irmão, nada te impede de ir lá e sair de lá, e alguém te vê saindo de lá e falar, eu vi o irmão saindo de lá. É que eu botei o rodeio já, irmão, não queria falar, porque senão depois eles vão falar que eu sou um preconceituoso. Mas não tenho preconceito, nunca rodeio, glória a Deus, irmãos, é legal, é bacana, fora as coisas erradas que acontecem lá. Mas o que acontece? Vê a ovelhinha saindo do aprisco errado e fala, mas se o fulano foi, eu também posso. Ô irmão, se o fulano pular de uma ponte, você vai pular também, irmão? Se o fulano agarrar uma corda, você vai agarrar também, irmão? Se o fulano se der um tiro na cabeça, você vai dar também? Não, irmão, não é. Nós temos responsabilidade, nós somos ovelhas de Cristo, do aprisco de Cristo. Nós temos responsabilidade, irmão. Porque aqui, irmãos, o que acontece? O próprio Deus confronta as suas ovelhas. Porque eu sei que um culto avivado, ele não tem o semblante de vocês. Ou tem, irmão, porque avivamento não é grito e foguete. Avivamento é responsabilidade com a palavra. E aí quando tu olha para cá, vai dizer, eis que eu julgarei ovelha gorda e ovelha magra. E Deus faz a separação. Quando nós vamos para esse texto, irmãos, ele vai falar o seguinte, que a ovelha muito gorda, ela atrapalhava a marcha, comia muito pasto, acabava estragando o rebanho. Não é saber demais, irmão, é ocupar muito espaço onde você não precisa. E aí, irmão, é forte, mas é opressora, vive para si e não obedece. E o Senhor está procurando aqueles que obedecem. É esses que o Senhor está procurando nesse tempo. E aí você fala, mas eu não queria ser uma ovelha magrinha. Mas uma ovelha magra, ela sofre, mas permanece, ela depende de Deus, irmão. Porque quando eu chego lá no texto dos pobres de espírito, onde Jesus está ensinando, é exatamente sobre não depender de mim e depender totalmente do Senhor.
É isso que uma ovelha magra é, aquela que sabe que o alimento vem do bom pastor, que os verdes pastos vêm do bom pastor, que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o meu pastor me leva para descansar em verdes pastos. É exatamente aqui, irmão, onde a gente sabe seguir o Senhor. Deus não ignora o meu e o teu comportamento, irmãos, porque de nada adianta. E eu pensei nisso hoje. Eu pensei em botar um paletó e uma gravata para vir pregar. Quando eu cheguei nessa parte aqui do texto, falei, quer saber? Vou colocar um paletó, uma gravata e vou pregar por causa dessa parte aqui, ó. Porque eu posso ter uma aparência espiritual. Irmão, eu caminho aqui, eu quase mato o cara da câmera lá. Mas é o meu perfil, eu não consigo ficar parado. Em contrapartida, eu poderia botar meus 2 pés com um ternão aqui, fazer uma voz espiritual e aleluia, ó igreja de Jesus, né? Ia ser bonito, talvez até você que veio a primeira vez se impressionasse com isso, mas é uma aparência externa que não gera nada. E Jesus não está nem aí para aquilo que você tem por fora, Ele quer saber o que você tem aí dentro. E é nesse lugar aqui, irmãos, onde a gente entende que essa aparência, ela não significa nada para Deus, porque Deus olha para dentro do nosso coração. Gálatas 6:7 vai dizer assim, ó, que tudo o que o homem semear, isso também ele ceifará. E aqui, irmãos, eu quero entrar numa dinâmica um pouco diferente. Hoje está chovendo, apesar da abertura do culto ter falado que as chuvas são de Deus, e é verdade, glórias ao nome do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Aleluia. Irmãos, não é para o culto de hoje, mas tudo que é feito na igreja, tudo que é feito nessa igreja, irmãos, vou falar daqui especificamente, ela tem um só objetivo, e deixa eu te deixar um pouco triste, não é para te agradar. Tudo que é feito nesse lugar é feito para agradar ao Senhor. Tudo. Quando nós chamamos alguém para abrir o culto, uma ovelhinha para abrir o culto, irmãos, aquela pessoa, ela vai parar, olhar para a palavra e falar, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para a tua igreja? Enquanto eu estava preparando essa pregação, o Senhor ministrou comigo sobre isso. A gente olha para a entrada da igreja, irmãos, e o culto começa às 19h em ponto, 0 cronômetro, nós começamos o culto. Eu não estou pegando no seu pé, eu não sei quem chega atrasado. Hoje choveu, um monte de gente chegou atrasado, e um monte de gente nem veio, mas nós preparamos esse culto para o Senhor, e ele começa pontualmente 19h. Irmão, não quero te chatear, já me perdoa ou não me perdoa, mas entenda, que se Jesus voltar domingo que vem, 19h, e abrir a porta da igreja, e a palavra diz que é como um relâmpago, e fechar a porta da igreja, e você não entrou por aquela porta, você não vai. Tu já parou para pensar nisso? Que talvez todos os teus problemas se resumam a alguém chegar aqui e abrir o culto dizendo, a paz do Senhor, igreja, abram suas Bíblias em Provérbios, esqueci qual foi, mas aquela palavra era tudo que você precisava ouvir nessa noite. Você estava ali até agora me ouvindo pregar, mas remoendo dentro de ti o que foi liberado na abertura do culto, e daí você se programa, fala, quer saber? Eu vou depois daquelas músicas que eles tocam lá, porque aquilo ali me dá dor de cabeça. Deixa eu falar uma coisa importante para ti, irmão. A música que é tocada aqui não é para ti. Não me leva mal, não fica triste. Tem uma banda de louvor que se prepara para vir até aqui em cima adorar a Deus, entregar louvor ao Senhor, fazer com que você dali adore a Deus, e ele começa precisamente às 19h05. Isso tudo é cultuar a Deus, irmãos, tudo é cultuar a Deus. Eu já vou chegar onde eu quero. Logo depois disso, talvez o maior confronto da vida de um crente é conseguir explicar para o amigo da firma, para aquele cara chato, por que é que eu dou dinheiro para o pastor. Vocês são burros, vocês dão dinheiro para pastor, né? E toda vez
aqui na igreja, antes de qualquer um de nós botar a mão em qualquer lugar referente a valores, irmãos, alguém sobe aqui, pega a palavra de Deus, explica o porquê que você dizima e oferta na casa do Senhor. Todos os argumentos para falar lá fora você pode ter quando você ouve alguém ministrar a palavra do Senhor. E deixa eu falar um negócio importante: não é para ti, é para o Senhor. Logo depois, irmãos, alguém vem aqui, pega o microfone para pregar a palavra. Irmãos, eu confesso para ti, qualquer um dos pastores que ocupa essa plataforma, ele já estudou Ezequiel 34 exaustivamente, ele sabe da responsabilidade, do compromisso, de tudo que ele vai liberar aqui. Então ele está preocupado não em te agradar, ele está preocupado em te converter. Ele está preocupado em fazer você entender aquilo que Deus quer para a tua vida. Ele está preocupado talvez em te tirar desse lugar de tristeza, solidão, doença, cura, amargura. Ele está preocupado que você conheça Jesus. Mas o culto começou às 7, irmão. E aquela musiquinha que tu acha que atrapalha, talvez é o que vai abrir o teu coração para ouvir a palavra. Semana passada fiz gostei do termo, um experimento social, muito bacana. Nós estávamos reunidos, o Santo Clã aqui na igreja, os meninos todos sentados ali, durante o louvor, eu estava lá observando a gurizada. Isso é bacana, irmãos, para você ficar bem bravo comigo, você presta atenção agora. E eu estava observando a gurizada, enquanto os ministros estavam adorando aqui, tocando louvores, aquilo lindo, irmãos, fluindo, até canção nova saiu aqui, da adoração assim genuína, e eu lá olhando, ali no meio tinha 2 meninos, e os 2 meninos, e aqui o povo, santo, santo, e eu lá, falei, ah, Jesus, tem misericórdia. Olhei um pouquinho para o ladinho, para não ficar só no sexo masculino, 2 mocinhas, né, para representar, e eu lá, enquanto os outros, santo, santo, lindo, e aquele povo trocando uma ideia, irmão, o Espírito Santo andando no meio, e o povo em Nárnia, andando em qualquer lugar. Nárnia não, porque Nárnia até tem uma correlação, mas em qualquer lugar, menos no culto, irmão. Por quê? Porque não interessava para eles, aquele assunto não era interessante. Logo depois eu pego a palavra para pregar. Estava falando com eles a respeito de responsabilidade. Irmãos, a palavra para essa juventude, ela é um negócio bem legal, sobre responsabilidade que cada um tem com a palavra, com a família, com a casa, com a escola, responsabilidade. E eu estava pregando de forma tranquila e fui acelerando o processo e apertando a palavra, aumentando o volume da voz, e aquele povo olhou, uns fixaram os olhos em mim, e eu estava prestando atenção neles. Enquanto 2 no meio pipipi, mais 2 no meio pipipi, e eu continuei pregando, aumentando o volume da voz, entrando num lugar que eu queria prender a atenção deles. De repente, do nada, um levanta e vai no banheiro, e eu falando exatamente sobre isso. Irmãos, é sobre isso. É sobre vir até na igreja, entrar por aquela porta, e quando eu sentar aqui, irmãos, eu vou gastar 2 horas do meu tempo no máximo, é dar a minha atenção a tudo que está sendo ministrado e pregado, é sobre olhar o que está acontecendo. Nesse meio tempo, um levanta, vai no banheiro, eu continuo aumentando o volume da voz, querendo que eles prestassem atenção, e os que estavam prestando atenção estavam olhando, entendendo o que estava acontecendo. Irmãos, o Senhor ministra aqui sobre a minha e a tua vida. Naquele meio tempo, um levanta e vai tomar água, e eu comecei a amarelar, minhas orelhas começaram a vermelhar. Eu falei, não é possível, porque era uma palavra, e eu chamando a atenção deles para esse tempo. Aí, irmãos, eu estava implorando no meu coração, para que eu precisava de algum anjo, algum abençoado, porque, irmãos, entre nós existem aqueles que podem levar pancada. Falei, tinha que levantar o Deivinho, bem que podia levantar o Alex.
Um deles podia levantar agora, e eu aqui pregando e pensando, e nisso o Alex levanta. Eu falei, esse é meu filho, agora eu posso. Eu berrei, irmãos, Alex, está indo aonde? É a palavra do Senhor que está sendo pregada aqui. Eu só ia pegar o celular, falei, senta aí. E aquele povo todos pararam. E todos olharam para mim. E eu baixei meus braços e falei para eles, irmãos, eu não estou nervoso, bem pelo contrário, eu estou muito feliz, estou contente, o Senhor é com a gente, o Senhor está colocando todos nós nesse lugar, sabe, Ele tem melhorado, Ele tem feito coisas maravilhosas. Eu não estou triste, só que nós temos que entender um problema. Eu vou para a igreja, eu tenho 2 horas para dar atenção para a palavra, e aqui no meio desse lugar, eu começo a pensar em qualquer outra coisa, na cor da camisa da irmã que veio. As ovelhas do Senhor têm responsabilidade com a sua palavra. Nós somos ovelhas, precisamos compreender que o tempo que nós estamos aqui, Deus está ministrando na hora que qualquer um de nós for ler, irmão. Não levanta, foca, silencia tudo, esquece as vozes de fora e foca na palavra. E irmãos, depois disso eu ministrei com eles o que eu quero ministrar com vocês, mas eu não tinha referências, e agora eu tenho referências. Eu falei para eles a respeito do amor de Jesus, e é Ele que nos traz aqui nesse lugar. O amor de Jesus é Ele que nos converte, o amor de Jesus é Ele que nos convence, o amor de Jesus, Ele é maravilhoso. Porém, nós como cristãos às vezes esquecemos que à frente de nós só existem 2 caminhos. E isso, irmãos, é o mais importante que você vai ouvir em uma igreja. Porque a nossa vida se resume a 2 lugares. A nossa vida se resume a 2 lugares. A nossa vida se resume a 2 lugares: o céu ou o inferno. A nossa vida se resume a 2 lugares: o céu ou o inferno. E quando eu falo do céu, irmãos, o céu é um lugar organizado. Ordem no céu é perfeita, é santa, é centrada em Deus. Apocalipse 4, 2 e 3 vai falar que Deus está assentado no trono, Ele governa tudo. No céu não tem confusão, no céu não há desordem, tudo gira em torno de Deus. No céu, irmãos, tem adoração contínua. Apocalipse 4:8. Não descansa nem de dia nem de noite. Santo, santo, santo. Louvor constante, reverência constante, santidade absoluta. Tudo no céu funciona de forma organizada, irmãos. As ovelhas do Senhor ou vão para o céu ou vão para o inferno. No céu, irmãos, existe um livro, o livro da vida e do juízo. Apocalipse 20:12 fala sobre isso. Há registro, propósito e justiça. Nada no céu é bagunçado, tudo no céu é justo e perfeito. E agora vem a parte, irmãos, mais gloriosa. No céu tem a presença de Deus, irmãos. A vida eterna e perfeita é no céu. Apocalipse 21:4. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, irmãos. No céu, sem sofrimento, sem doença, sem tristeza. O céu, irmão, é o lugar onde as ovelhas que obedecem a palavra, elas vão. Teremos um corpo glorificado. 1 Coríntios 15 vai narrar isso. Nosso corpo será incorruptível, imortal, perfeito, irmãos. Lá, irmãos, nós teremos comunhão com Deus. Deus habitará com eles. O maior presente que nós vamos ter da nossa existência é poder habitar com Deus e ver Deus face a face. Isso é o céu, irmãos. É um lugar preparado. Jesus disse: eu vou preparar um lugar para vocês. Irmãos, a Nova Jerusalém é descrita como uma cidade gloriosa, cheia de luz, com ruas de ouro, cristal. Tudo é lindo no céu, há louvor, alegria eterna. Apocalipse 5, 11 e 12. Nós vamos adorar, cantar, celebrar ao Senhor em todo o tempo.
E no céu, irmão, nós teremos serviço e propósito, os servos os servirão, não ficaremos parados, teremos propósito e serviremos ao Senhor com alegria. Um resumo simples do céu, irmãos: Deus governa, tudo é santo, não existe dor, o corpo é glorificado, a alegria é eterna e a presença de Deus no céu é constante, aleluia. Esse é o chamado dos dois caminhos que nós temos, irmãos. Mas nós costumamos ignorar isso aqui, irmãos. E o inferno está na Bíblia. O inferno está na Bíblia. O inferno é um lugar de punição eterna, preparado para aqueles que rejeitam a Deus. Irmão, aqui nós não vibramos e nós não comemoramos, mas é a mesma Bíblia, Mateus 25:41, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi feito para nós, irmão, foi feito para o diabo e seus anjos, mas será destino da ovelha que rejeita a Deus, irmão. Nós comemoramos o céu, mas nós temos que focar para não ir parar no inferno. Nós temos que vir dando atenção à palavra. A Bíblia usa 3 palavras para o inferno específicas. É um Sheol no Antigo Testamento, lugar dos mortos, é um estado espiritual. É o Hades, é o lugar temporário no Novo Testamento dos mortos, na história de Rico e Lázaro. É o Geena, é o inferno definitivo, é o lugar de fogo eterno e punição final, Marcos 9:3, onde o fogo não se apaga, onde há dor o tempo todo. É um lago de fogo de juízo final, o destino após o julgamento, Apocalipse 14:15. Característica do inferno, irmão. É por isso que nós temos que prestar atenção na palavra, porque comemorar o céu é fácil, mas quando eu me distraio com as ovelhas, quando eu olho para qualquer outro lugar que não é Jesus, eu posso ir parar aqui, num lugar de sofrimento, onde o rico olha para Lázaro e fala: estou atormentado nessa chama. É dor real e consciente, irmão. Tessalonicenses fala que é banido da face do Senhor. O pior não é o fogo, irmão, é nós estarmos longe da presença de Deus. É a consciência de arrependimento tardio. A pessoa lembra, sente dor, reconhece, mas ela não pode voltar. O pai Abraão vai falar que há uma distância muito grande entre nós. Eu não posso ir para lá e nem você pode vir para cá. Quando eu estou aqui na terra, irmão, eu tenho que lembrar que só existem 2 lugares possíveis, e um deles é o céu glorioso, e o outro é o inferno, irmãos. Ele está acessível a nós, da mesma forma. E pior, irmão, eu falava para eles: no céu tu se lembra, enquanto no inferno tu se lembra de tudo. Enquanto no céu tu não tem dor, tu não tem sofrimento, no inferno você é atormentado por saber que, por estar num culto, de repente, nessa noite aqui, você ouviu a palavra do Senhor, poderia ter transformado a tua vida, e você escolheu ir para qualquer outro lugar, para longe da presença. É eterno. Apocalipse 20:10 diz que é atormentado dia e noite para todos sempre. Irmãos, um resumo do inferno: é um lugar de punição eterna, separação total de Deus, sofrimento consciente, destino dos que rejeitam a Cristo. E eu falava para eles isso, irmãos, que é muito fácil nós olhar para a palavra e entender que a nova Jerusalém desce, irmão, ou nós vamos para o céu, vamos para os ares na presença do Senhor. Mas em contrapartida, se nós não dermos atenção à palavra de Jesus, nós podemos ir parar nesse lugar de sofrimento. Para nós, irmãos, está fadado uma escolha, mas são 2 destinos. E irmãos, o que eu tenho para dizer nessa noite é: nós, ovelhas de Cristo, somos responsáveis. Irmão, que aí a atenção prendeu. Porque, irmão, não interessa o que você pensa, não interessa o que você acha, não interessa se você concorda ou não concorda. Eu não concordei com muita coisa há muitos anos da minha vida, até gastar tempo com a palavra de Deus, onde eu deixei de concordar com aquilo que eu achava certo, e parei e comecei a concordar com aquilo que Jesus dizia.
Porque existe uma das partes mais importantes desse texto que nós lemos. Existe um Deus preocupado, mesmo com a rebeldia, Deus não desiste. O início do texto, irmãos, é esse lugar aqui, é onde o Senhor diz: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas. E aí, irmão, você é a ovelha de Cristo? Porque se você é a ovelha de Cristo e obedece a sua palavra, Cristo veio te buscar. João 10:11 diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. A palavra diz que Ele foi para a cruz por nós. O bom pastor deu sua vida por nós, por mim e por você. E a única coisa, a única condição que eu tenho é ouvir e obedecer a sua palavra. Ah, pastor, mas eu estou longe desse lugar, eu fiz fofoca ontem, eu falei que eu nunca mais vim aqui, eu falei que hoje era o último dia que você vinha aqui. Irmão, tu só tem 2 lugares para ir. Na terra você vai para onde você quiser, mas depois que você morrer, irmão, pode crer, está muito longe e está bem perto. Você vai parar em um desses 2, ou no céu ou no inferno. O bom pastor, ele busca a ovelha perdida, e nessa noite, irmãos, eu tenho certeza que o Senhor está buscando ovelhas perdidas aqui. O Senhor está dando a nós a chance de nos reconciliarmos com Ele, ou está dando a nós a oportunidade de dizer: Senhor, eu te quero para o resto da minha vida. Lucas 15:4 vai dizer: qual de vocês, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixará as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Que o Senhor te encontre, irmão. Que essa palavra te encontre, irmão. Que essa palavra toque no teu coração, com um sentido de responsabilidade, de entender que na semana que vem, 7 horas, eu vou estar aqui para começar ouvindo a palavra do Senhor, para adorar a Deus com todo o meu entendimento e meu louvor, para dar ao Senhor a devida atenção na hora da oferta, mas principalmente, irmão, para prestar atenção na palavra. Porque, irmão, eu sei, é quente, é cansativo, mas você já parou para pensar que Deus falou por muito tempo nessa noite? Não pela minha boca, mas pelas palavras deles que foram lidas durante a pregação. Deus deu entendimento para nós do que é o céu e do que é o inferno, e deu para nós o direito de escolha. E, irmão, não se preocupe, Deus respeita a tua escolha. Se você quiser ir para o inferno, Ele não vai interferir. Mas se você quiser ir para o céu, Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele fortalece, irmão. No mesmo texto que nós lemos, Ezequiel 34:16 vai dizer assim: procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Talvez o banco está aí do teu lado, ele vai ser cheio da pessoa que você vai falar do culto de hoje, irmão. Talvez você vai ser usado para evangelizar nesse tempo, porque talvez amanhã alguém venha falar mal da igreja que você frequenta para ti, e tu vai olhar para ela e vai falar assim: olha, uma palavra disse ontem que você não tem que ir naquele lugar por causa de homens, por causa de mim, você tem que ir naquele lugar por causa de Jesus, e se Jesus não for o suficiente para você, meu filho, sinto muito, ninguém vai ser. Ele vai enfaixar a ferida. Talvez se realmente você que está aqui está machucado com algum de nós, irmãos, com alguém que está aqui dentro, e o Senhor vai restaurar hoje, vai fortalecer a fraca. Mas, irmão, não seja uma ovelha rebelde, porque nesse mesmo texto ele vai dizer que ele vai destruir a rebelde. Sabe a bandeira que Deus levanta, irmãos? A bandeira que Deus levanta é: apacentarei o meu rebanho com justiça. Apacentarei o meu rebanho com justiça. Hebreus 12:6 diz que o Senhor corrige aqueles que ama. Então, irmão, não se chateia com a palavra, não se chateia quando você é confrontado em um culto. Irmão, quando alguém está pregando e te fere, olha se não é Deus mexendo nas tuas mazelas, se não é Deus te confrontando, te pedindo para sair desse lugar de mediocridade com a palavra, para entrar no propósito dele para a tua vida.
Sabe, irmãos, nós precisamos. Eu pensei em inverter, botar o inferno primeiro e o céu depois, e daí nós ia estar tudo emocionado. Ia ser legal fazer um apelo nós achando que entrar no céu, irmão. Mas é muito mais real você compreender o real motivo, que é por amor a Jesus Cristo, que Ele é que te apacenta, Ele que te enfaixa, Ele que te fortalece, Ele é que cuida de ti, irmão. Existe um chamado ao arrependimento. Jesus sai depois do batismo e grita para aquela nação: missão redime, arrependei-vos. E eu tenho uma pergunta para ti: você tem sido uma ovelha obediente ou uma ovelha rebelde, irmão? Tem se contaminado ou tem edificado? Tem se submetido ao teu pastor, irmão? E aqui, irmão, cabe, nosso pastor é um homem de Deus. Tem se submetido ao teu pastor? Talvez você está aí no banco e falou: o pastor me tirou. Será que foi o pastor, irmão? Será que foi o pastor? Será que você não se tirou? Será que foi o pastor, irmão? Ezequiel 34, 31. Ezequiel 34, 31, irmãos. E aqui eu estou indo para a reta final. Quando nós olhamos para Ezequiel 34, 31, irmãos, nos dá esperança. Ezequiel 34, 31 nos dá esperança, porque ele vai falar a respeito de mim e de você, irmão. Os textos bíblicos, alguns vão me dizer que está falando sobre ovelha, e você vai olhar para mim e falar: eu não sou uma ovelha, eu não sou um bode, eu sou uma pessoa. É um texto alegórico, mas aqui também serve, irmão, porque aqui o Senhor vai dizer: vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são o meu povo, eu sou o Deus de vocês. Essas são as palavras do soberano Senhor, e eu gostaria que vocês colocassem de pé nessa noite ouvindo isso, irmão. Olha ali, 1h40 da tua semana, para você vir aqui e ouvir da parte do Senhor, mas também para você ser tratado, sarado, curado, liberto. Mas depende de você se mover em direção a esse lugar. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são o meu povo, eu sou o Deus de vocês. Palavras do soberano Senhor.